afazeres, ele abriu um espaço para aceitar o convite e participar conosco nesse momento que é tão importante, quando temos o encontro da fé reformada no ano de celebração do 5º centenário da Reforma. Dr. Rude, aceite a nossa gratidão. Louvamos a Deus por todo o serviço que Ele tem servido em permitir ao Senhor executar para a glória do seu bendito nome. Presbítero Roberto, por gentileza. Assim como a chuva e a neve desce do céu, e para lá não tornam sem que primeiro regue a terra e a fecunde, para dar pão ao semeador, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Senhor Deus, quando nos encontramos em tua casa para ouvir a tua palavra, conceda-nos ouvidos, Deus, para abrigar todo o ensino da Escritura. Faz resplandecer a luz do teu rosto sobre nós, para que compreendamos o que tu tens preparado para os nossos corações na manhã deste dia. Certamente, tudo que haveremos de ouvir, haveremos de receber com ações de graças, bendizendo o teu nome e adorando ao Senhor por quem tu és. Ao teu servo, concede graça, ação do teu Espírito para que nos fale ao coração. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade. Receba no céu o tributo de gratidão dos nossos corações por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Deus, conceda-nos graça e iluminação do Espírito Santo e ajuda-nos, Deus, na caminhada espiritual. Sê conosco, sê propício a nós, pecadores. É a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, agora e para sempre. Amém? Pois é, vários me perguntaram se eu era brasileiro, né? E essa pergunta não é só aqui que ocorre. Minha esposa é nordestina, né? Lá do interior do Nordeste. Quando fui lá, eles iam perguntar para ela, ele sabe falar português? Bom, sou gaúcho, tá? Mas sou, evidentemente, descendente de alemão, mas os meus ancestrais já chegaram para o Brasil em 1858, então faz muito tempo. Mas a primeira língua que eu aprendi a falar foi alemão. Por isso, em alemão é Zimmer, não é Zimmer. E significa quarto, né? Rudi, em alemão, é o apelido daquele que se chama Rudolf, né? O Rodolfo, Rudolf. Então, meu nome em português seria Rodolfo IV. Mas então é Rudi Zimmer, isso aí já abreviadinho, simples. Bom, é um grande prazer realmente estar aqui com vocês, com os irmãos todos, e ouvindo a palestra do reverendo Maia essa manhã, eu vi que acho que nossas palestras vão se complementar. Essa é a minha impressão. Espero que isso ocorra e vocês possam perceber isso. Ele falou de Calvino, eu vou falar de Lutero, né? Lutero e as Escrituras, como vocês estão vendo ali, Lutero e as Escrituras Sagradas. Creio que é do conhecimento de todos aqui que, através da Reforma, no século XVI, algumas frases, algumas expressões se tornaram, assim, muito fortes e resumem, na verdade, as verdades do cristianismo reconquistadas na Reforma e reafirmadas na Reforma. Vamos ver se funciona esse meu controle aqui. É isto. Então, sola fide, somente a fé. Sola gratia, somente a graça.
Solus Christus, somente Cristo. Sola Scriptura, somente a Escritura. Soli Deo Gloria, somente a Deus a glória. Lutero, particularmente, enfatizou principalmente os primeiros 4, sola fide, sola gratia, solus Christus, sola Scriptura. O meu foco será sola Scriptura, somente as Escrituras. No entanto, é bom ver como esta sola Scriptura se relaciona aos outros solas. E aí eu quero trazer alguma coisa. Na minha perspectiva, no meu estudo, na minha leitura das obras de Lutero, inclusive eu pessoalmente em casa tenho 2 obras completas de Lutero, uma de, não sei, 30 e poucos volumes, tudo em alemão gótico, né? E mais uma outra de 12, pro lar cristão, de 12 volumes. Então tem muita obra de Lutero, mas a obra de Weimar, completa de Lutero, são mais de 100 volumes, quer dizer, o cara era prolífico mesmo, né? Então, lendo Lutero e tudo, eu vejo essas solas no seguinte relacionamento, como uma construção. Aí uma pergunta um edifício, o que faz com que o edifício realmente seja seguro, seja assim, quer dizer, não possa ser derrubado. Então, qual é o fundamento? Opa, agora passou adiante, volta 1. Com o fundamento, a primeira grande verdade, volta 1, por favor, está aí alguém lá em cima? Volta 1. Acho que eu passei 2 adiante. Agora, isso. Um edifício firme e seguro começa com o quê? Nós, quando construímos uma casa, sabemos o que começa. Começa com um fundamento seguro, inabalável, e é nesse fundamento que se baseia a mensagem da reforma. Qual é esse fundamento? A Escritura Sagrada. Esse é o fundamento e somente a Escritura, como ficou hoje também, já de manhã, colocado claramente. Por isso, sola a Escritura, unicamente, somente a Escritura, a palavra que do Deus infalível, que traz a revelação de tudo o que é fundamental para a nossa vida. E agora, qual é a primeira grande verdade que a Escritura nos revela, em termos do que é chave para a nossa vida? Essa vida toda manchada, nós sabemos todos, no dia a dia, nossa vida é manchada pela morte, pelo pecado. Por causa de quê? Por causa da interferência desse maldito diabo e do inferno. Nós fomos afetados. Por isso a graça de Deus é a grande verdade que nos arranca disso. E somente a graça que somos arrancados, por essa graça somos arrancados desta miséria em que fomos atolados. Portanto, aí está o primeiro andar do edifício, construído sobre o fundamento da revelação da Escritura Sagrada. Agora, qual é o coração da mensagem da graça? O coração da mensagem da graça é a obra redentora realizada pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso, solus Christus, somente Cristo. Cristo que se encarnou, se tornou gente como nós, para assumir a nossa natureza e tomar sobre si os nossos pecados, pelos quais se sacrificou, morrendo na cruz, mas ressuscitou, dando-nos vida, salvação eterna. Eis o segundo andar do edifício, construído sobre o sola Escritura. Finalmente, como nos apropriamos de tudo que Deus, por sua graça, realizou em Cristo,
e nos revela, dando-nos o perdão, a vida, abrindo-nos as portas do céu para a salvação eterna. Sim, como nos apropriamos de tudo isso? Pela fé. Naquele que, pela graça de Deus, se encarnou, tornando-se gente, um de nós, para assumir o nosso pecado, sofrer a morte na cruz e derrotar as forças do inferno, Jesus Cristo. Sim, somente pela fé, sola fide, somente a fé. Eis aí o terceiro andar desse sólido edifício fundamentado na Escritura Sagrada. Portanto, eis o edifício. Escritura, graça, Cristo, o centro da graça, fé, como nós nos apropriamos de tudo que está ali revelado nas Escrituras Sagradas. A partir dessas ponderações iniciais, vamos agora dar atenção destacada ao fundamento desse edifício, ou desta sólida construção que nós temos para a alegria de nossa vida. Por isso, vamos agora, Lutero e a redescoberta das Escrituras como o único fundamento. Como é que Lutero chegou a essa conclusão, que é só as Escrituras, somente a Escritura, sola Scriptura? Sem dúvida, é um privilégio para todos nós estarmos aqui, vivendo e celebrando os 500 anos da Reforma. Esta celebração, como vocês já devem ter observado, não está restrita apenas às tradicionais igrejas protestantes históricas, que já nasceram lá praticamente na Reforma. Na verdade, esta celebração contagiou todas as igrejas protestantes e evangélicas, e muito mais. Até surpreendentemente, a própria Igreja Católica se envolveu nesta celebração. Ouçam o que o Papa Francisco, no dia em que iniciaram as celebrações dos 500 anos, no ano passado, em 31 de outubro de 2016, ele participou num culto luterano na Suécia, em Lund. E aí ele falou o seguinte: sem dúvida a separação foi uma fonte imensa de sofrimentos e incompreensões, mas ao mesmo tempo levou-nos a tomar consciência sinceramente de como Ele, Deus, sem Ele, Deus, nada podemos fazer, dando-nos a possibilidade de compreender melhor alguns aspectos da nossa fé. E aí ele conclui, vejam aqui: com gratidão reconhecemos que a Reforma contribuiu para dar maior centralidade às Santas Escrituras, ou à Sagrada Escritura, na vida da igreja. Até isso é surpreendente, ser reconhecido hoje, quando na época isso não era de jeito nenhum o reconhecimento da Igreja Católica. E além destas igrejas, outras organizações, como as Sociedades Bíblicas Unidas. Eu não sei se vocês têm ideia do que são Sociedades Bíblicas Unidas. É a fraternidade mundial de todas as sociedades bíblicas. São 148 sociedades bíblicas nacionais que servem mais de 200 países. É a segunda maior organização, depois dos aqueles que levam saúde, como é que chama? Isso, segunda maior organização mundial é a Sociedades Bíblicas Unidas. Estão celebrando no mundo inteiro esse momento, com o tema In the beginning was the word, né? Que no começo era a palavra, no princípio era a palavra, enfatizando precisamente a maior contribuição da Reforma em colocar a Bíblia, a Escritura Sagrada, no centro da vida da igreja. E é claro também a Sociedade Bíblica do Brasil está celebrando os 500 anos da Reforma dentro dessa mesma linha temática das Sociedades Bíblicas Unidas, com esse lema: no princípio era a palavra.
com uma campanha especial, visando distribuir, e até vou mostrar, 1 milhão de Bíblias. Esta biblinha aqui, muito acessível. A ideia é que o povo brasileiro receba pelo menos 1 milhão dessas Bíblias, porque ela contém no começo as grandes verdades da Reforma. Vocês podem ver aqui: sola gratia, sola fide, sola scriptura, solos Christo, soli Deo gloria. Está aqui no começo as passagens principais que apontam para isso. Mas depois, vejam a corrupção terrível que tomou conta do nosso país, que nos levou a esse buraco terrível. Nós colocamos junto aqui, palavra de Deus, base para a família, a igreja, a sociedade, os grandes valores chaves que a Bíblia tem para levar as pessoas para fora dessa miséria. E a ideia, a sugestão é de que isso seja estudado nas igrejas. Por exemplo, amor, educação, esperança, fé, confiança, honestidade. E aí vai para frente, família, igreja e sociedade, humildade, integridade. Quer dizer, os grandes valores da vida cristã, para que isso se propague no país e nós possamos ajudar. Depois tem palavra de Deus, uma fonte de bênçãos, orientação para a leitura da Bíblia, um plano claro de leitura da Bíblia sobre os diferentes temas. Essa é a Bíblia que está sendo aí colocada, pedindo para que as igrejas se engajem com isso, para que todas as famílias, aliás, inclusive volto daqui uma semana e pouco, dia 31 de outubro, para a Vila Pavão, e vou pregar lá num grande culto que vai ter quase 2.000 pessoas, porque a igreja lá decidiu dar uma Bíblia dessas para cada lar daquele município. Então vai ser a grande celebração de conclusão da reforma ali em Vila Pavão. Portanto, é isso que nós estamos, além, claro, essa Bíblia que é a Bíblia de estudo da reforma, trazendo os grandes contribuições dos reformadores para nós entendermos a Bíblia de novo e colocarmos a Bíblia no centro de nossa vida. É também outra publicação que nós temos, e já tínhamos há mais tempo, um pouquinho, Bíblia Sagrada com reflexões de Lutero. Então, muitas reflexões, dependendo do texto, sempre textos citados de Lutero direto sobre vários textos bíblicos. Então, tudo isso justamente, como aqui se viu, outros livros sendo mostrados que estão todos ligados com isso. Eu até preciso dizer, a reforma praticamente foi um segundo Pentecostes. O que aconteceu quando Cristo, depois de subir ao céu, derramou o Espírito Santo e a igreja explodiu? O que aconteceu depois da reforma? Exatamente isso, explodiu para o mundo inteiro. E a tradução da Bíblia foi fundamental. Vou falar sobre tradução da Bíblia hoje à noite, tá? Então, focalizar mais nesse assunto hoje à noite. Então, esse é o grande movimento que está ocorrendo. Bom, quando foi então que Lutero foi levado à convicção de que a Escritura Sagrada é a única fonte da revelação de Deus, de tudo que nos deve ser a base para a nossa vida e nos orientar em nossa vida? Então, nós vamos ver isso particularmente agora. A breve história de sua vida. Então, Martinho Lutero nasceu 10 de novembro de 1483, em Eisleben, na Alemanha. 1501, entrou na Universidade de Erfurt. 1503, conquistou já o título de bacharel em filosofia. Em 1505, tornou-se magíster ou mestre em filosofia. No mesmo ano, começou estudos objetivando uma licenciatura em Direito, que era a grande paixão do pai dele. O pai dele queria que ele fosse advogado, que quando ele ficasse velho, o filho cuidasse dele, da família. Mas Lutero, além de tudo isso, de um grande estudioso, ele também gostava de música. A gente viu que até cantamos o Castelo Forte ontem. Mas ele cantava, saía com a turma, cantava nas casas das pessoas, fazendo tipo serenata e coisas assim. Mas também gostava de fazer longas caminhadas. E numa dessas caminhadas, imagina o que aconteceu, ele e um amigo dele caminhando, houve um temporal violento, uma tempestade, e um raio caiu e matou o amigo dele do lado dele. Aí Lutero ali caiu de joelhos
e gritou: socorro, Santa Ana! E eu vou me tornar um monge, de agora em diante só vou servir a Deus como monge, levando uma vida de oração e meditação. Claro, ele era um católico fanático, Santa Ana foi a quem ele gritou. E essa decisão repentina foi uma decepção horrível para o pai dele, que queria que ele continuasse estudando para ser advogado. Amigos também tentaram tirar ele dessa coisa, mas ele não desistiu. Em 17 de junho de 1925, ele ingressou como monge no convento dos eremitas agostinianos de Erfurt. E em 1506, ele foi ordenado como monge, fazendo todos os votos de pobreza, de castidade, de obediência. E em 4 de abril de 1507, ele foi ordenado sacerdote. A partir de 1509, ele passou a estudar teologia e se formou em 1512, quando completou o doutorado de teologia. Já a partir de 1509, ele começou a estudar teologia, especialmente ele encontrou uma Bíblia impressa de Gutenberg, passando a estudá-la com dedicação. Então, a partir desse estudo, cada vez mais, na medida que ele penetrava nas Escrituras, seus estudos levaram a questionar muitos dos ensinamentos que ele estava vivendo, que a igreja estava praticando. Por exemplo, a venda de indulgências, que era: manda o seu dinheiro, assim que o dinheiro cai na caixa, a alma do seu pai morto lá sai do purgatório e vai para o céu. Imagina, até o purgatório no meio da história, né? E aqui, então, a salvação era uma coisa de compra e venda, e ele não conseguiu conviver com isso. Aí outra prática que ele também contestou muito era a venda de relíquias. Imagina, pessoas vendendo supostos pedaços da cruz de Cristo. Quem achou pedaço da cruz de Cristo para poder vender ainda em 1500? Ou então pedaço de ossos de santos, de apóstolos, de mártires, tudo isso para conquistar alguma coisa na salvação. E ele então contestou isso. O grande vendedor de indulgência era João Tetzel, na época que ele enfrentou, que então, quando João Tetzel estava se aproximando ali de onde ele estava, Lutero pregou na igreja de Wittenberg. No dia 31 de outubro, ele pregou naquelas portas da igreja. Vejam aqui, nós temos foto naquela porta. Ele pregou as 95 teses. Temos mais uma foto aqui para ilustrar mais alguma coisa. Essa é a igreja, e esse é de um filme que nós conhecemos, em que ele fez isso. E realmente hoje essas teses estão todas impressas ali naquela porta. Dá para ir lá e ler aquelas teses ali naquela porta, onde ele colocou, evidentemente, com papel, ou seja lá como, mas ali estão elas impressas hoje naquela porta. Esse ato corajoso, né? Esse ato corajoso começou o grande movimento da reforma, mas também levantou uma oposição enorme, porque o que aconteceu é que os amigos, estudantes e professores de teologia, onde é que ele estava estudando e dando aula, eles copiaram aquelas teses e multiplicaram. Portanto, foi para toda a Alemanha, e aí muitos se levantaram contra e, claro, muitos a favor. Em toda essa briga, Lutero foi enfático e permaneceu firme na exigência de que na igreja tudo precisava girar em torno do ensino da Bíblia, o ensino das Escrituras, que ele reconheceu como sendo a única autoridade para a fé e a vida. E em 1520, ele escreveu alguns livros muito importantes que já defenderam esta posição. Estão aí os nomes: Manifesto à Nobreza Cristã na Nação Alemã, está em português já. Do Cativeiro Babilônico na Igreja, Tratado acerca da Liberdade Cristã. Nesses livros, ele apresenta a essência da fé cristã, que abalou a igreja na época e se difundiu com espantosa rapidez. Com isso começou o processo de excomunhão contra Lutero. Em junho de 1520, foi enviada uma bula, isto é, um decreto do Papa, condenando algumas afirmações dos livros de Lutero.
Veja, em dezembro desse ano, 1520, o que Lutero fez? Lutero pegou aquela bula e, em praça pública, junto com os estudantes e professores lá, queimou a bula. Imagina a reação. Quem poderia desafiar o Papa? E aí, como resposta, em 3 de janeiro de 1521, Lutero foi excomungado pelo Papa de Roma, e com isso a sua vida ficou em perigo. Após a excomunhão, Lutero apelou ao imperador Carlos V, imperador do Sacro Império Romano Germânico, que sua doutrina fosse julgada na Dieta de Worms, na Alemanha, que era um tipo de um parlamento que se reunia de vez em quando. Por influência de Frederico, o sábio, o imperador Carlos V, concordou que Lutero comparecesse perante a Dieta, que era um tipo de parlamento, como eu já falei, da Europa, presidido pelo imperador. Como em dietas passadas, porém, outros pré-reformadores, que também foram julgados em dieta, logo em seguida eram queimados em praça pública, o perigo para Lutero também estava aí. Aí Frederico o Sábio, que era o tio do imperador, conseguiu que Carlos V lhe desse um salvo-conduto, portanto, uma proteção para ele poder comparecer e depois, inclusive, sair de lá depois da dieta. E isso aconteceu. Em 18 de abril de 1521, Lutero foi recebido na dieta. Ali ele defendeu a necessidade de uma reforma geral da igreja baseada somente na Bíblia Sagrada e concluiu a sua apresentação assim: aqui estou, não posso diferente, que Deus me ajude, amém. Mas aí o imperador, aconselhado pelos enviados do Papa que estavam do seu lado, exigiu que Lutero renunciasse a tudo que ele ensinava. Todos os seus livros que estavam ali na mesa onde é que ele estava defendendo a sua posição. E aí Lutero concluiu, e vejam o que ele disse: a não ser que eu seja convencido pelo testemunho da Escritura ou por argumentos convincentes, a minha convicção vem das Escrituras a que me reporto, a minha consciência está cativa à palavra de Deus, eu não posso e não irei retratar-me de nada, porque agir contra a consciência não é nem correto, nem seguro. Deus me ajude, amém. Eis, portanto, o momento culminante em que Lutero publicamente afirmou a sua convicção de que as Escrituras Sagradas são a única fonte e base da vida cristã, bem como das doutrinas da igreja cristã. No mesmo dia, Lutero foi banido do território do império e perdeu todos os direitos de cidadão, e quem o encontrasse poderia matá-lo sem ser julgado. Por isso, no caminho de volta, o que aconteceu? Amigos e defensores de Lutero sequestraram Lutero. Ele, claro, se apavorou no início, mas depois descobriu que eram amigos. Levaram ele para o castelo de Wartburg, onde ele ficou por um bom tempo. Inclusive mudou a cara, deixou a barba crescer e tal, ficou com outra feição, mas fez um trabalho fundamental lá. Lá ele já traduziu o Novo Testamento. Fechado, ele começou a tradução da Bíblia naquele castelo. Bom, quais eram as fontes que predominavam na época que Lutero reafirmou a questão das Escrituras Sagradas? Podemos ver, na época de Lutero, a Bíblia não era a fonte mais importante, nem a única, nem a base para a doutrina. A Bíblia era considerada um livro obscuro. A igreja baseava-se mais nos escritos dos pais apostólicos do que outra coisa, e, no fim, o Papa era a autoridade máxima. Assim, a porta se abriu para a arbitrariedade, para a doutrina falsa, enfim. Lá se dizia: o que a igreja crê, eu creio. O que eu creio, a igreja crê. Pronto. Quer dizer, não tinha base escriturística para as afirmações de fé. Então, resumindo, vejam, a tradição, uma fonte de autoridade espiritual muito forte na teologia da época da igreja medieval, era a tradição.
deve ser dito que, evidentemente, tradição é importante. Nossas igrejas todas têm tradições. Mas eu queria lembrar um texto aqui, de Marcos, onde fica claro Jesus brigando com os fariseus, eles dizendo assim: pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Mas porque observava a tradição dos pais, não a Escritura Sagrada. Depois diz: interpelaram-no os fariseus e escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Depois, negligenciando o mandamento de Deus, guardais... Agora Jesus responde para eles: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa própria tradição. Quer dizer, tradição é importante, mas se ela conflita com as Escrituras, ela não é mais importante. As Escrituras são mais importantes. A questão básica, portanto, a que tradição estamos nos referindo? Tradição e deve ser rejeitada todas as vezes que entrem com choque com a palavra de Deus. A segunda era a igreja. Quando Lutero afirmou que só as Escrituras são autoridade, ele estava dizendo, na essência, que a igreja pode e tem errado durante a história. Essa afirmação é clara, nenhum membro da igreja da época poderia concordar com ele. Eles diziam, a igreja foi fundada por Cristo, portanto a igreja não pode errar. No entanto, é importante ter em consideração que nenhuma denominação religiosa está isenta de erros. Por isso, nós todos temos que vigiar até na nossa igreja, nas nossas denominações, para que as coisas que sejam ali ditas e decididas sejam de acordo com as Escrituras, porque podemos errar. Somos pessoas, por melhores as nossas intenções, muitas vezes nós erramos. E, finalmente, o Papa. De acordo com a teologia da época ortodoxa, o Papa era... ortodoxa católica, a Papa era o grande líder da igreja e atuava como vigário de Cristo, isto é, substituto de Cristo. Para atuar como substituto, o líder máximo da igreja precisa possuir infalibilidade. Portanto, para eles, quando ele falava ex cathedra, isto é, falava a respeito de doutrina, ele era infalível. Tudo que dizia era perfeito, conforme Deus queria. Realmente, diante disso, Lutero é que se opôs. Por isso até é alentador ouvir agora o Papa Francisco dizer que a reforma contribuiu para dar a maior centralidade à Sagrada Escritura, porque parece que há um reconhecimento aí que a Escritura é mais importante que outra coisa qualquer. Bom, agora, indo para frente, a concepção de Lutero sobre as Escrituras. Até aqui nós vimos como ele chegou o momento culminante em que ele afirmou as Escrituras como a base, como a única fonte, a verdadeira fonte de Deus. Agora vamos ver algumas coisas sobre como ele concebia as Escrituras, como esta fonte, como esta base para a vida pessoal, como da igreja. Ele usava sola scriptura, ele usava até para duas coisas. Uma, somente a Escritura identifica escrituras canônicas como fonte singular de informação. Isto é, apenas escrituras contam certas histórias que outros livros não contam. Mas esse não é o foco aqui da nossa palestra. O segundo somente a Escritura funciona principalmente como oposição, para contrastar a posição de Lutero com a posição alternativa de que outras autoridades, outras fontes são mais importantes ou iguais à Escritura. É somente a Escritura, em vez de qualquer ensinamento humano, que é a autoridade definitiva para a igreja, bem como para cada cristão. Ao identificar somente a Escritura como a fonte de autoridade do ensinamento da igreja, Lutero rejeita não só a afirmação de que a tradição da igreja tem autoridade, mas também que a igreja hierárquica, principalmente o Papa, teria autoridade de interpretar as Escrituras. Para Lutero, a validade da igreja, do ensinamento das Escrituras é desnecessária, pois as Escrituras contêm dentro
delas um princípio ou norma clara e autossuficiente. Esse centro e princípio interpretativo é o quê? É a boa nova de Jesus Cristo. Esse é o coração das Escrituras. Como Lutero deixa muito claro, afirmando que o próprio Evangelho é nosso guia e instrutor nas Escrituras. E como ele também afirma, todas as Escrituras apontam somente para Cristo. Como resultado, Lutero aconselha os cristãos a gastar mais tempo em ler a Bíblia do que comentários sobre a Bíblia. Lutero critica aqueles que confundem textos primários e secundários. Diz, nossos pais, os pais apostólicos, eles escreveram para apontar para a Bíblia. Não, agora, o que está acontecendo agora? Nós estamos usando os livros deles em vez da Bíblia. Nós temos que voltar à Bíblia. Ao rejeitar, então, a autoridade humana como uma fonte independente do ensinamento cristão, Lutero não está promovendo um biblicismo ingênuo. Ele não exclui o uso da razão, por exemplo, ou da experiência das pessoas, na interpretação das Escrituras, mas ele não reconhece a razão como autoridade independente ou acima das Escrituras, ou à mesma altura das Escrituras. Para ele, a razão é um instrumento para analisar, fazer deduções racionais das Escrituras. Assim, ela é útil e até essencial na interpretação das Escrituras. Da mesma forma, a experiência humana. Quando a pessoa tem uma experiência com as Escrituras que a impacta profundamente, isso é indispensável depois até na interpretação, mas a experiência não está acima das Escrituras. A experiência na fé cristã, então, vai ajudar, mas deve estar subalterna, deve estar debaixo da Escritura. Enquanto Lutero, então, mantém somente a Escritura como autoritativo, o pensar e a experiência estão profundamente envolvidos na interpretação fiel das Escrituras. Palavra de Deus é o que Deus fala em linguagem humana. Isso é muito importante. Geralmente, quando Lutero usa a expressão palavra de Deus, ele entende essa expressão aquilo que nós entendemos. Quando ele diz palavra do meu pai, o que é? É o que ele falou, não é? É isso que Lutero entende, palavra de Deus, é o que Deus falou. Então, é uma linguagem humana, sem figuras de linguagem, quer dizer, a palavra de Deus é muito simples, é muito claramente tudo o que Deus diz. Para Lutero, Deus era, acima de tudo, um Deus falante. E ele já aponta para Gênesis. Olha, se nós entrarmos no começo de Gênesis, logo em seguida, depois do primeiro do versículo, o que nós temos lá? Versículo 3, e disse Deus, haja luz. Quer dizer, Deus é um Deus falante, e sua palavra é poderosa. Depois, ele diz mais, haja firmamento, ajuntem-se as águas, produza a terra, haja luzeiros. É um Deus que fala. Esse é o que... E mais, Deus, ele aponta dizendo assim, inclusive usa palavras de advertência muito compreensíveis. Quando eles entram, depois no capítulo 2, o jardim do Éden, Deus fala para os dois, dizendo o seguinte, toda árvore que do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É um Deus que fala muito simples, compreensível. E depois, quando eles comem, eles se perdem, o que ele faz? Ele de novo fala o primeiro grande anúncio do Evangelho no Antigo Testamento, quando ele vai ao encontro deles, chama Adão, chama Eva, e finalmente ele diz, porém, até fala com a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui é o primeiro Evangelho. Quer dizer, o descendente da mulher há de pisar na cabeça desse miserento, o diabo vai matá-lo, vai realizar a salvação.
Esse é o Deus que nós temos na Escritura, que fala na Escritura. É evidente que quando Lutero falou da palavra de Deus, na maioria das vezes ele pensou nisso como uma mensagem concreta, portanto, que consiste em sentenças, em frases, palavras individuais, que devem ser entendidas de acordo com o quê? Com as regras comuns da gramática, da linguagem, da retórica, enfim, tudo isso. Repetidamente, Lutero fala da palavra de Deus como consistente com palavras faladas. Em um dos seus tratados, por exemplo, ele fala aos sacerdotes que ainda não podiam casar, mas eles já estavam naquela dúvida, será que podemos? Porque também estavam saindo da Igreja Católica e estavam acreditando que agora não precisam manter aquele voto de castidade. Aí ele aconselhou os sacerdotes a se casarem, mas ao mesmo tempo ele advertiu os contra isso se eles não pudessem fazê-lo com boa consciência, isto é, consciência clara de que a palavra de Deus é clara sobre isso, completamente equipados com a palavra de Deus. E para capacitá-los com uma tal boa consciência, Lutero chama a sua atenção para as palavras de Paulo em 1 Timóteo 4, onde o apóstolo diz que a proibição do casamento é doutrina dos demônios. Se vocês lerem lá 1 Timóteo 4, 1 a 5, fica muito claro que a proibição do casamento é coisa do demônio. Lutero aconselha-os a acreditar com confiança que estas são as palavras de Deus, que não pode mentir. Este é apenas um dos muitos exemplos que podem ser citados quando alguém lê Lutero por completo e vê a facilidade com que ele usa as palavras, as expressões da palavra de Deus e as palavras de Deus de forma intercambiável. É claro que nunca lhe ocorreu que alguém poderia negar que a palavra de Deus vem até nós em palavras simples, de linguagem humana, como registradas nas Escrituras Sagradas. Encontramos um dos exemplos mais claros desse aspecto do pensamento de Lutero em seus escritos contra os sacramentários. Repetidamente ele cita as palavras da instituição da Santa Ceia e diz que devemos acreditar nessas palavras como devemos acreditar em todas as palavras de Cristo. E isso é que o Espírito diz, e por isso é a palavra. Quando temos a palavra de Deus, devemos nos manter firmes e deixar nossa própria opinião de lado. Quando vemos as palavras claras e distintas e poderosas, devemos confessar confiantemente. Ele diz a presença real, pois é a palavra de Deus que diz que o corpo e sangue de Cristo estão no sacramento. Esta alternância entre as expressões das palavras de Deus e a palavra de Deus é tão natural que é difícil imaginar como é possível afirmar que Lutero ensinou que a palavra de Deus é qualquer outra coisa, além dessas palavras que ouvimos e lemos. Não, é exatamente o que vimos, ouvimos e lemos. A palavra de Deus permanece palavra de Deus quando falada por seus mensageiros. Isso é importante para todos nós aqui. Primeiro, é claro, ele fala um pouco dos autores bíblicos. Ele diz, surpreendente dizer repetidamente, que a palavra de Deus é falada pelo homem, e que por isso não é menos a palavra de Deus. Assim como ele gosta de afirmar que a divindade, essa comparação é fundamental. Vejam, Cristo, ele era verdadeiro Deus, ou é verdadeiro Deus, ou não é? Claro que é. Ao unir-se com a humanidade do Jesus de Nazaré, o divino se unindo com o humano, diminuiu a divindade dele, prejudicou a divindade dele? De jeito nenhum. Ele é o verdadeiro Deus, Filho de Deus, o Salvador do mundo. Assim, diz Lutero, a palavra de Deus unida às palavras humanas, da mesma forma como Cristo, Deus e homem, ela é a palavra de Deus. Por isso mesmo, Cristo encarnado, João 1:1 diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, depois, quer dizer, a palavra de Deus das Escrituras, no fundo, é o Cristo encarnado que vem a nós por meio de palavras faladas. Assim, quando Deus falou com sua própria voz, aí tem um exemplo que ele diz, ele cita lá no Monte Sinai, quando Deus falou sem através de homem, ele falou direto,
o povo de Israel ficou apavorado e disse: fala-nos tu. Falaram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. O evangelho não vem em fogo, não vem com trovão, não vem com terremoto, mas é uma voz tranquila, simples, por boca de seres humanos. A influência de Deus entre os homens, sobre os homens que receberam as Escrituras, foi muito singular. Eles falaram e escreveram a palavra de Deus quando foram movidos pelo Espírito Santo, para que falassem palavras inspiradas por Deus. Isso fala principalmente os autores bíblicos, né, escrevendo. Lutero diz que devemos acreditar em Moisés quando ele ensina, não menos do que devemos acreditar no próprio Deus, pois Moisés nos ensina como um homem de Deus a quem devemos acreditar como se o próprio Deus falasse. E aí entra o outro lado, que é bom ouvir todos nós, que damos testemunho da palavra de Deus. Lutero não exige que demos esse mesmo nível de autoridade àqueles que não falam sob a mesma influência imediata do Espírito. No entanto, ele diz que devemos aderir à palavra de Deus, seja ela falada por um discípulo, um apóstolo, um santo ou pessoa comum. Em outro momento, ele disse até que devemos acreditar nela mesmo quando ela é falada por um asno, um animal. Vocês lembram de Balaão? Balaão, de repente, uma mula começou a falar com ele. Era Deus falando. Dá para acreditar? Quer dizer, depende do instrumento que ele usa para falar. Portanto, aqueles que de nós têm o privilégio de integrar o ofício do santo ministério, sejam eles chamados de pastores, reverendos ou bispos, seja lá, ontem nós vimos muito disso aí, né? Bispos, presbíteros, seja o que for, somos pastores, ministros da palavra. É importante considerar seriamente esse aspecto do pensamento de Lutero. Por um lado, isso nos deve encher, evidentemente, com alegria e orgulho piedosos, não orgulho errôneo, né? É verdade, a palavra de Deus, é verdadeiramente palavra de Deus que proclamamos quando falamos, em nossos ensinamentos e pregações. A palavra a respeito da qual o próprio Deus disse que não vai voltar vazia, Isaías 55, 10 a 12. Por outro lado, no entanto, isso deve despertar-nos para uma profunda consciência sobre a responsabilidade que pesa sobre o nosso coração e consciência, de modo que, quando pregamos e ensinamos, devemos ter certeza de que o que dizemos e o que pregamos e o que ensinamos esteja de acordo com a palavra de Deus, esteja fundamentado nas Escrituras, e avaliarmos tudo o nosso ensino, seja falado, seja escrito, pelo padrão da palavra escrita. Portanto, quando nós pregamos, quando nós ensinamos, a partir das Escrituras, com regras de interpretação claras e sadias, a palavra que anunciamos, ela é tão poderosa como a própria Bíblia Sagrada, porque ali fala Deus através do Espírito Santo. Para Lutero, palavra escrita, a Escritura, a Bíblia Sagrada, é a fonte em que a palavra falada deve encontrar o seu fundamento e o critério pelo qual deve ser julgada. Só porque um homem é pregador, ocupa o púlpito e o ofício do ministério, não dá a ninguém a garantia de que eles possam acreditar nele, pois tem salafrários por aí afora. Eu acho que agora, se olharmos muito a televisão e vemos muitos pregadores, às vezes fica pensando, será que mesmo é isso que Deus fala? Então, se não é baseado claramente nas Escrituras, nós temos salafrários por aí afora. Então, a única coisa é, se algum pregador vier a proclamar qualquer coisa que esteja em desacordo com a voz de Cristo, ou inconsistente com ela, não devemos segui-lo. Nós devemos escutar apenas os pastores que nos trazem as palavras e os pensamentos de Cristo, e as palavras e pensamentos de Cristo são encontrados nas Escrituras Sagradas. Como é que eu estou de tempo aí? Quase. Vamos ver se eu termino. Aqui, então, as Escrituras são a palavra de Deus. Para Lutero, se quando Deus fala, ela é a palavra de Deus, ela não perde essa identidade quando transposta em papel e tinta.
escrita. Em última análise, a menos que Deus ainda um dia volte a falar, escolha falar do céu, seja da onde, a única palavra de Deus a que temos acesso é aquela que temos nas Escrituras Sagradas. As Escrituras são para nós a palavra de Deus por excelência. No coração do conceito Lutero sobre a palavra de Deus, sempre encontraremos a Bíblia Sagrada. Ele geralmente usa os termos Escritura e Palavra de Deus como termos intercambiáveis. Enquanto, como vimos, ele sabia, assim como qualquer estudante da Escritura, que essa expressão, a Palavra de Deus, é usada na Bíblia, às vezes, para a palavra criadora, que Deus usou, haja luz, haja isso e haja aquilo, como também se refere ao Cristo, a palavra encarnada. Mas quando ele usa sem explicação, ele quase invariavelmente identifica a palavra de Deus com as Escrituras. Não é difícil encontrar passagens em Lutero nas quais ele faz isso de muitas formas. Uma expressão repetidamente usada por ele é a Sagrada Escritura é a palavra de Deus. Ou quando ele apela para a palavra de Deus e depois cita um versículo bíblico. Portanto, ele está identificando a palavra de Deus com aquele texto bíblico. Já em 521, ele disse que os papistas não permitiriam que o simples significado das Escrituras se mantivesse. E assim eles distorceram a palavra de Deus. Em 1525, ele disse que os reformadores radicais, também houve nessa época alguns radicais que se separaram, estavam torcendo as palavras da Escritura para significar o que eles queriam que significasse, distorcendo a palavra de Deus. Em tudo isso, Lutero estava simplesmente ecoando a posição de que ele já havia tomado na dieta de Worms, que sua consciência estava cativa da palavra de Deus, e alguns momentos depois afirmou que sua consciência estava cativa e amarrada à palavra, às Escrituras Sagradas. Portanto, palavra de Deus e Escrituras Sagradas, o mesmo sentido. Quando Lutero, então, equipara a palavra de Deus e as Escrituras Sagradas, ele, de modo muito simples, nos diz que Deus nos fala nas palavras da Bíblia. Ele diz que se queremos saber o que se deve ensinar na igreja, devemos perguntar a Deus e encontraremos sua resposta onde? Nas Escrituras. A Sagrada Escritura nos apresenta a palavra de todos os lugares e somos exigidos a acreditar apenas o que Deus nos ordenou na Escritura para crer. As verdades de Deus foram colocadas em forma escrita pela autoridade divina. Ele disse para a sua turma de estudantes isso em suas aulas sobre o Gênesis. E depois, num comentário sobre o Salmo 111, ele escreveu que a palavra de Deus é preservada para nós em um livro. Com tais expressões dispersas em todos os escritos dele, não é surpreendente ouvi-lo dizer num sermão sobre 1 Pedro 3, 15 a 18, ele diz a seguinte: se as pessoas não querem acreditar, você deveria ficar em silêncio, pois não é seu dever forçá-los a olhar para a Escritura como o livro de Deus, ou a palavra de Deus. Você fez o suficiente se você demonstrou que o que você diz é baseado na Escritura. Então, se você disse o que está baseado na Escritura, deixa que para eles essa questão. Então, você prega que uma pessoa, quando você ouve pessoas dizendo o seguinte, você prega que uma pessoa não deve aceitar os ensinamentos de homens, mas Pedro e Paulo, sim, mesmo Cristo também eram homens. Quando você ouve pessoas tão cegas e endurecidas que elas negam que esta palavra de Deus ou duvidam dela, então fique quieto. Não lhes diga uma palavra, deixe-os ir. Nessas expressões até temos resposta de Lutero para perguntas que hoje às vezes ouvimos. Tem até teólogos que dizem, em que sentido a Escritura é a palavra de Deus? Um teólogo, uma pessoa que sente a necessidade de fazer essa pergunta, já está se afastando da simplicidade de uma fé infantil como a de Lutero. Pois a implicação não tão sutil é a seguinte: quando você diz que a Bíblia é a palavra de Deus, você realmente não quer dizer que Deus realmente disse todas essas palavras. Quer dizer, existe uma dúvida ali já no meio de tudo isso. Lutero não teria tido paciência com uma pergunta como essa, pois para ele a resposta era claramente evidente.
ele teria dito sobre a palavra de Deus o que ele disse nos seus artigos de Smalcaldi sobre a igreja. Lá sobre a igreja ele diz o seguinte: pois graças a Deus uma criança de 7 anos sabe o que é uma igreja. São as ovelhas que seguem a Jesus. Pronto. Da mesma forma, ele teria dito, pois graças a Deus uma criança de 7 anos sabe em que sentido a Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra falada nas Escrituras. Para Lutero, de forma muito simples, as Escrituras são as palavras de Deus, porque Deus fala as palavras deste livro e, portanto, o que quer que esse livro diga, Deus diz. Nas suas preleções sobre Gálatas, ele equipara as palavras, as Escrituras, com as palavras do Espírito Santo. Em outra preleção sobre Isaías, ele advertiu seus alunos a perseverarem no constante uso da palavra de Deus e a não se cansar de lê-la. Porque, como ele disse, corações piedosos creem que ela é a palavra de Deus, que ela é inspirada por Deus através do Espírito Santo. Essa convicção de que a Escritura é a palavra de Deus caracteriza o pensamento de Lutero durante toda a sua carreira como reformador da igreja. Qualquer um que tenha lido os relatos do seu comparecimento diante da Dieta de Worms, lembrando aquele momento culminante dele, deve chegar à convicção de que esse pobre monge, veja, ele nessa altura era um pobre monge, nunca poderia ter confrontado com o poder, ter se confrontado com o poder combinado da igreja da época, do nome do Papa e do Imperador, se ele não tivesse a convicção profundamente enraizada em seu coração de que a voz da Escritura é a voz de Deus. Por isso, ele, na verdade, se expôs, ele até achava que ele seria morto em seguida, mas ele seria morto porque ele cria absolutamente que a palavra de Deus está nas Escrituras Sagradas. E ele enfrentou as maiores autoridades da época com isso. Assim, se um pensamento chegar a vocês, ele depois falou isso a uma congregação, se um pensamento chegar a vocês, não importa se parece tão bonito e santo que vocês imaginam que tenha vindo de um anjo, então deem uma boa olhada nesse pensamento, comparem-no com a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, e vejam se ele está fundamentado na Escritura, e se Deus o mandou, ou disse, ou ordenou, ou não. Portanto, mesmo que as coisas mais maravilhosas sejam ditas, se elas não estão de acordo com as Escrituras, joguem fora. A palavra de Deus é, portanto, o que Deus ordena ou diz, e na análise final podemos encontrá-la apenas na Escritura Sagrada. 24 anos depois de Worms, no ano anterior à sua morte, em um de seus escritos, Lutero ainda continuou mantendo a mesma coisa e disse: quem quer ouvir Deus deve ler a Escritura Sagrada. Portanto, vamos à conclusão rápida, tá? Permite só uns minutinhos. Por isso, a convicção de Lutero era de que os cristãos, nós todos, deveriam ver por si mesmos. Foi essa a razão que levou a traduzir a Bíblia. Vou falar sobre isso hoje à noite. Os princípios de Lutero da tradução da Bíblia. Ele traduziu a Bíblia para o alemão, tornando ela mais acessível aos cristãos de sua época, tornando a Bíblia disponível também. Ele também trabalhou para que ela fosse mais compreensível, oferecendo conselhos claros sobre como melhor interpretá-la. Um dos textos cruciais, ele escreveu breve instrução sobre o que procurar e esperar nos evangelhos, que ele escreveu como uma introdução a uma coleção de sermões. Esse documento breve, de apenas 8 páginas, insiste que quando lemos as Escrituras, devemos esperar por algo, e o que devemos esperar é receber Jesus Cristo, como um dom, como um presente que Deus deu para você, que é seu. Pois ler ou ouvir as Escrituras, corretamente, diz Lutero, é nada mais do que Cristo vindo a nós, ou nós sendo levados a Cristo. E Lutero foi além disso, escrevendo uma introdução a cada livro bíblico, pois diz ele, as pessoas precisam ser ensinadas
o que buscar neste livro, para que não se busque leis e mandamentos onde deveríamos buscar o Evangelho e as promessas. Nessa Bíblia de estudo estão as introduções de Lutero a cada livro bíblico. E vejam esse testemunho de Lutero. Vejam agora ele falando de si mesmo. Desde alguns tempos tenho lido toda a Bíblia anualmente por, no mínimo, 2 vezes. Quem de nós está nessa categoria aí? Não quero nem que levante a mão ou não levante, né? Mas estamos lendo 2 vezes por ano a Bíblia completa. Lutero fazia, apesar de todas as suas ocupações. E daí diz ele assim: e se a Bíblia fosse uma árvore enorme e imponente, e se todas as suas palavras fossem um raminho, então posso afirmar que me ocupei em sacudir cada um desses raminhos para realmente saber o que estava pendurado neles, para saber o que produziam, e sempre de novo consegui comer mais algumas maçãs, mais algumas peras. Sempre que relemos a Bíblia, vamos descobrir novas verdades, novos consolos, novos confortos. Essa que é a maravilha da leitura da Bíblia. Embora o estudo diligente das palavras é necessário para Lutero, a apropriação de Cristo e dos seus benefícios requer, evidentemente, a ação do Espírito Santo, do próprio Deus. Reconhecendo a Bíblia como palavra de Deus, é reconhecer que Deus é o autor, que age em e através do texto para alcançar o seu propósito. E o propósito das Escrituras, segundo ele, é ser um meio, um veículo pelo qual chegamos à fé e à vida eterna. E isso é alcançado pela ativa inspiração do Espírito Santo, como ele diz, acima de tudo. Portanto, precisamos ouvir e ler a palavra, que é o veículo do Espírito Santo. Quando a palavra é lida, o Espírito Santo está presente, e assim é impossível ouvir ou ler a Escritura sem proveito. Lutero, portanto, enfatiza as Escrituras como um meio da graça, combinando assim a palavra de Deus com algo bem humano, a linguagem humana. Ele fala a nossa língua, ele fala com nossos sentimentos, ele nos toca pessoalmente, de uma forma bem amorosa e cuidadosa. Então é a palavra viva e ativa de Deus se junta com essas palavras humanas a fim de criar ou alimentar a fé e derramar a graça de Deus naqueles que a recebem. Que Deus abençoe e nós tenhamos essa mesma bênção. Amém? Tudo bem? Cumpriu o horário? Então tá bom. Somos gratos ao Dr. Rude pelo trabalho que expôs aqui. O Martin Lloyd Jones disse que o sucesso da reforma pode ser descrito com uma palavra: retorno. Ouvimos hoje aqui, tanto na primeira palestra quanto agora na segunda, como os reformadores lidaram com a palavra de Deus. Eles retornaram à palavra de Deus, Calvino, Lutero, e esse é o nosso dever, voltar sempre às Escrituras. Essa é a nossa tarefa primária, retornar sempre à palavra de Deus. Algumas rápidas instruções, mas muito preciosas. Por favor, não saia antes de ouvir as instruções. Você recebeu uma avaliação. Por favor, se você for permanecer toda a conferência, você pode entregar no final. Mas se você não for permanecer toda a conferência, antes de deixar a conferência, deixe a sua avaliação, a sua opinião, a sua sugestão, a sua dica. É muito importante para nós. Você recebeu a avaliação no kit, então, por favor, deixe a sua avaliação e muito vai nos ajudar. Eu quero enfatizar aqui este livro do reverendo Lucas Ribeiro da Silva, Disciplina Eclesiástica na IPB. Nós temos o manual presbiteriano, que é constituído da Constituição da Igreja, dos princípios de liturgia e do Código de Disciplina. A Constituição e os princípios de liturgia são fáceis, mas quando nós chegamos no Código de Disciplina, não é tão fácil assim. Então, uma obra esclarecedora para pastores, presbíteros, diáconos, líderes, conhecer de forma clara, objetiva, prática, numa linguagem acessível,
o nosso código de disciplina. Então, quero recomendar para você, nós temos ainda alguns exemplares e você pode ter o autógrafo do autor. Bom, eu quero apresentar aqui uma relíquia para vocês, né? Nós ouvimos a respeito das relíquias, nós temos aqui um marcador de página. Então, esses marcadores pertenceram a Lutero. Então, vocês podem levar os marcadores de página que pertenceram a Lutero. Está lá no espaço literário, tá? Então, é uma relíquia. Você não pode sair de uma conferência dos 500 anos sem um marcador de página de Lutero, tá? Todos os 500 que foram produzidos pertenceram a ele, tá? Então, eu quero desafiar você. Brincadeiras à parte, nós temos o marcador de página, nós temos a camisa, nós temos canecas. É um momento para marcar a conferência. Então, Deus abençoe a sua vida. Você pode acessar o espaço literário à noite, 19h15, pontualmente, o momento devocional. 19h30, Dr. Rude retorna dando sequência. E logo em seguida, o reverendo Emílio falando a respeito da centralidade da pregação na reforma. Então, Deus abençoe, bom almoço, Deus vos guarde e até a noite.